vamos dizer que hoje, independentemente de repente que você saiba alguma coisa, tem pessoas que já têm alguma noçãozinha, que nem tem pais que já entram em contato comigo, que a criança já sabe desenhar também. Vamos partir do princípio que de repente você não saiba desenhar, e para quem tá aprendendo ainda, é os primeiros passos, né? Então, já lembrando, se você quiser mais aulas também, para se inscrever no canal, tá bom? E aqui eu vou passar um pouquinho mais das aulas, porque como eu falei, inicialmente vamos começar do papel. Não dá para começar algo ou fazer algo se você não sabe pelo menos a necessidade do básico, né? E a gente precisa saber do básico, tanto para desenhar ou fazer qualquer trabalho. Em qualquer lugar que você vá trabalhar, você precisa saber pelo menos da questão básica. Agora diretamente eu vou começar apenas com aqui coisas básicas. Eu vou usar essa minha grafite, uma grafite antiga eu tenho. Você pode usar um lápis também normal, não tem problema nenhum. E sempre tem uma borrachinha, né? Uma borrachinha para você fazer. Então aqui, que é a questão básica. Algumas coisas a gente tem que começar. Primeiramente, tem pessoas, como elas nunca desenharam, ou elas vão querer desenhar, ou vou começar a desenhar, até você que já desenha, inicialmente quando a gente começa a desenhar, a gente é um pouquinho travado na hora de desenhar, ele fica um pouquinho travado. Então, vamos ver que nem aqui, ó. Aí tem alguns desenhos alguns modelinhos que eu já tô fazendo. Logo vocês vão ver esses desenhos. São alguns modelos que eu já estou fazendo, alguns esboços, que logo vão aprender também o que é um esboço, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, é só para princípio de curiosidade, uma coisa que eu aprendi, que eu acho muito importante, uma coisa que Pablo Picasso fala. Então, basicamente, toda criança, se você vê também, você vê uma criancinha, a primeira coisa que ela aprende, antes mesmo dela aprender a falar, ela já sabe desenhar, ela aprende a desenhar, é uma das primeiras coisas que ela aprende. Então são algo que a gente desde pequeno já tem, desde criança já aprende, só que é uma coisa que também ela tem que ser exercitada. Sempre falando inicialmente dessa questão, também mas agora no momento é uma conversa. Quando você desenha, tem algumas pessoas que falam, eu não tenho dom. O detalhe que é uma coisa muito importante. Eu não sei a idade que eu comecei a desenhar, desde criança já desenhava pequeno. Então eu não sei se eu não tive essa questão, vamos dizer que era a questão já de dom, né? Mas o que acontece? Não adianta você ter um dom se você não exercita, assim como qualquer outra área. Uma pessoa, se você nasceu com um dom, desenha super bem, já começa bem, mas se você não exercita esse dom que você tem, se uma pessoa, eu pegar e começar, vamos dar um exemplo, se hoje eu tenho um dom, e eu começo a ensinar um amigo meu, se eu não exercitar esse meu dom, aquele meu amigo que ele só aprendeu, se ele continuar exercitando, hoje ele é melhor do que eu. Por quê? Porque eu não exercitei. Então, uma pessoa que não sabe desenhar não quer dizer que só porque ela não tem o dom, que ela não consiga desenhar. Ela também pode saber desenhar. Ela só precisa exercitar. Então é isso que vamos trabalhar. Os exercícios. Primeiramente, se você quiser fazer um desenho, você tem que saber o quê? Tem que fazer
o básico, como eu falei. Então vamos para as formas, vamos trabalhar as formas geométricas. Então, diretamente vamos trabalhar essa parte do exercício que você, como eu falei, existem pessoas que ainda têm aquele que tem assim a mão pesada. Elas estão aprendendo, é o início ainda. Então vamos trabalhar linhas. Basicamente são linhas. Porque o que acontece? Vamos trabalhar linhas verticais. Vamos trabalhar linhas verticais, linhas horizontais, e diagonais. Mas por que, se eu já sei desenhar uma coisa tão simples, vertical, diagonal? Às vezes tem muitas pessoas que elas têm o erro delas, porque assim, tem muitas pessoas que já sabem desenhar um pouquinho, ela já pega, vê uma imagem, ela já quer sair desenhando, mas aí depois ela reclama: porque eu me esforço tanto, eu pego aquele desenho, eu tô vendo aquele desenho, eu sei desenhar, e por que eu não consigo? É porque, como eu falei, você primeiro, por mais que você já saiba um pouquinho, você tem que saber o básico. Tem que saber primeiro o básico. Então, vamos lá. Vamos partir do início. Você não sabe desenhar, ou aquela pessoa também que já sabe, mas é bom exercitar. Vamos trabalhar primeiro as linhas diagonais. Linhas diagonais, você vai pegar uma folha de papel, pegue seu lápis, sua grafite, caneta, mas o bom é uma grafite. Antes disso, o principal você tem que entender. Para você fazer um desenho, quando você faz um desenho diretamente, a melhor forma de você desenhar é sempre deixar a sua grafite em diagonal. Ela assim em diagonal, deitadinha, para você fazer riscos leves. Porque o que acontece? Quando você faz com ela em pé, ela assim em pé, você tem um sério problema em riscar forte, porque aqui é uma forma quando você quer cobrir, quer forçar, fazer forçado, então ela vai pegar mais forçado. E qual é o defeito de ela ficar dessa maneira? Quando você risca com ela em pé, ela força. Então, se acaso você também errar, essa folha ela vai ficar marcada. E quando você tiver que fazer um desenho, na hora você vai ver a sua folha toda marcadinha. Então sempre riscar com formas leves, em diagonal, formas leves, também com a grafite em diagonal, assim, pequenos riscos, e você vai treinando. Tentar riscar reto, o mais reto possível, entendeu? Calma, em diagonal. Eu quero que lembrem bem disso, que mais à frente a gente vai usar isso. Então, em diagonal, com calma. Agora vamos fazer em vertical. Vertical seria a forma reta, né? Aqui fizemos em diagonal, vamos fazer em vertical. Vertical. Isso daqui são treinamentos para você relaxar a sua mão e também para você trabalhar o manejo dessa mão, né? Porque tem muita pessoa, como inicialmente treme, acha essa dificuldade porque não é acostumado. Você vai fazendo sempre agora em vertical, sempre no vertical, que é para muitas pessoas é da forma mais difícil, porque no caso com ela deitada é mais fácil, né? Então é mais difícil de fazer.
que no caso da mão que não tem o costume ainda, por isso que a gente está trabalhando aqui a gente está trabalhando com costume ainda, pessoa que não tem o controle ainda. Aqui, ó. E continua fazendo. Isso eu espero que você faça também. Isso é um treinamento, você vai treinando. Agora vamos fazer em horizontal. Em horizontal ela deitadinha. Calma. Com o tempo você vai vendo a melhora, vai acostumando. Aqui, pronto. Então você vai fazendo em horizontal para ver trabalhar as formas mais retas possível. Se você vai treinando, você vê que você já começa a trabalhar melhor. Que no caso é como se fosse também um aquecimento. Até de repente você está muito tempo parado, já não está mais acostumado. Vamos lá. Então é isso. Então, fizemos aqui, agora vamos trabalhar. Vamos fazer. Vai fazendo as junções. Aí vê que já melhorou mais. Eu posso usar uma horizontal junto com a vertical. Fosse esquadreando. Tentando fazer o mais reto possível. Aí, ótimo. Então aqui a gente só trabalhou vertical, horizontal e a diagonal, né? Então, trabalhando vertical, horizontal e diagonal. Então aqui, nesse momento a gente trabalhou mais as linhas retas, né? E agora vamos passar novamente, como a gente vai trabalhar um pouquinho, são as formas, né? Vamos para as formas. Quando você vai trabalhar também você vai fazer, de repente, você tem que fazer uma bola, uma forma circular. Então você ainda não tem também aquele controle manual, né? Você pode começar fazendo várias voltas, né? Então, para fazer, eu posso fazer ela de duas formas.
lá. Então a primeira, assim, vamos fazer uma pequena cruz, fazendo uma pequena cruz. Uma cruz. Com essa cruz vai ter aqui o meio dela, né? Então você vai trabalhando aqui, ó. Aqui, você vai trabalhando aqui os cantos, tentando deixar o máximo redondinho possível. Aqui, essa daqui é a primeiro formato, uma forma de fazer um círculo, né? Aqui, deixar um. E o segundo seria em formas circulares, né? Que basicamente muitos a gente já usa muitas vezes. Aqui, você coloca, como eu falei, lembrando sempre de tentar trabalhar essa força, né? Por isso que a gente trabalhou diagonal, vertical e horizontal. Por causa disso, para a gente trabalhar essa força, você vai fazendo pequenos círculos de forma bem suave, você vendo que ele vai ficando bem circular, ficando da forma que você quer. Aí você vai aumentando, você vai aumentando a força, que vai escurecendo um pouquinho, deixar ele bem. Aí você vai treinando. E quanto mais você ir treinando, vai ficando melhor. Formas pequenas, grandes. Você pode também dessa outra forma, uma cruz. Ó, novamente, ó, a gente trabalhando aqui, ó, trabalhando novamente as formas verticais e horizontais, viu? É porque é por isso que eu falo, você sabendo as questões do básico, com o básico você faz muita coisa. Por isso que tem muita pessoa que quer que quando ela começa a desenhar, ela já desenha um pouquinho, aí ela já quer ir lá pra frente, só que aí mais tarde ela pode ter alguns probleminhas, ou de repente um desenho que ela poderia até fazer mais rápido. Por quê? Por que ela faria mais rápido? Porque às vezes ela tem que fazer o desenho, depois ela vai consertar os erros. Aí você sabendo fazer da melhor forma, você de repente não vai ter tanto trabalho para consertar um desenho depois. Porque com essas formas aqui, basicamente, aqui ó, com essa forma aqui é a forma base, que eu posso fazer um rosto também, fazendo uma linha aqui, outra aqui. Essa é a base para fazer o rosto também. Viram? Aqui é uma cabeça já. Aí eu faria aí aqui eu faria o nariz. Deixa eu pegar aqui. Aí aqui. E aqui a borrachinha. Aqui eu já faria o nariz, os olhos e a boca.
isso, orelha, e já teria o início de um rosto, a base, o esboço de um rosto. Então basicamente é isso, muita coisa que a gente pode criar de um simples círculo. Então devemos sempre priorizar, saber o básico, trabalhar o básico primeiramente. Vamos começar do início e com calma. Então, como eu falei, vai trabalhando, tem que ir trabalhando esse manuseio. Não se preocupe em apagar, porque a questão da borracha você só usa, vai ter um momento. Esse é o momento de você errar, acertar e ir treinando. Tem que ir treinando para ir melhorando. Aí continuando, aí vamos para a forma circular, diagonal, vertical e horizontal. Que novamente vamos usar elas. Aqui a gente usou as formas circulares, né? Um círculo. Agora vamos usar novamente a vertical e horizontal. Como? Fazendo quadrado. Fazendo um pequeno quadrado, você percebe que você usa primeiro as verticais, e horizontais. Você percebe novamente, com pequenas formas a gente começa nossos desenhos, fazendo um quadrado. Por isso que tem que treinar sempre para ir melhorando, vai fazendo, treinando o manuseio. Grande, pequenos. Uma coisa que é uma orientação que sempre dão, né? Quando você vai fazer algo que exige um pouquinho de paciência, uma coisa que é de mim mesmo, mas tem muitos outros artistas que eles fazem também, que eles orientam a pessoa que você baixe músicas que você gosta. Eu tenho o costume de fazer isso. Quando eu vou fazer os trabalhos, eu tenho minhas músicas separadas. Tenho as músicas que eu uso, que é por causa que exige um pouquinho e quase toda a paciência às vezes, que tem que ter calma. Então eu sempre baixo música para mim fazendo meus desenhos, meus trabalhos. Até nesse momento, enquanto eu vou fazendo, eu tô ouvindo aqui, ó. Coloquei uma música que é para me ajudar, que é para relaxar. Então eu oriento sempre baixar uma música que você gosta, que lhe ajuda a ter paciência, a carregar paciência, trabalhar essa questão também. Com calma. Então tá aqui, trabalhamos novamente as verticais, né? E horizontais. Isso você vai fazendo, vai treinando cada vez mais, para pegando mais, fazer mais retinho, acostumar, tá bom? Criar formas. Então, já passamos aqui. Agora, o que vamos fazer? Novamente, agora vamos trabalhar com mais outras linhas, que agora vamos trabalhar com as verticais, e as diagonais. O que vamos fazer? Vamos fazer
um triângulo. Um triângulo. Novamente, vamos trabalhar com a diagonal. Diagonal. Uma horizontal. Acho que eu tinha falado errado, acho que eu falei. Mas no caso aqui é uma horizontal. Aí novamente vem uma diagonal. E vai treinando novamente, como eu falei. Horizontal. Diagonal. Não tem problema de você mexer com a folha, tá? Porque vai facilitar para você. Muito melhor. Você pode fazer de outras formas também para você treinando mais de cabeça para baixo também. De outras formas. Aqui. Aí fica. Você treina mais. Cabeça para baixo. No final eu vou passar um trabalhinho para vocês e eu vou deixar meu número de contato, que aí eu quero que vocês mandem esse trabalhinho no WhatsApp para ver que você também está fazendo. Aqui. Vendo que não ficou tão retinho. Muitas vezes, assim como eu faço, a gente está treinando ainda, eu tenho o costume de fazer as linhas para mim saber de onde eu vou partir. Aqui, ó. Saber se eu estou fazendo tão reto, aí eu tenho esse costume. Tá. Aqui. Isso tem que saber as formas. Não tem nenhum rosto. Vamos trabalhar também essa questão. O que eu vou querer de vocês no final, já eu vou falar. Eu peguei agora, dependendo agora aqui nessa questão, depois de a gente falar sobre os formatos, a gente vai falar um pouquinho, agora mais uma conversinha, sobre, deixa eu ver, enquanto eu vou fazendo aqui um pequeno desenho, eu vou colocando aqui na tela para vocês depois algumas coisas. Quando a gente trabalha com os desenhos, tem algumas coisinhas que a gente sempre tem que dar uma olhada. Uma coisa que vocês têm que fazer é ter separado uma pequena pasta, e dependendo do tanto serve para você guardar seus trabalhos, no caso para trabalho, e também para você ter algumas coisinhas que você precisa. Muitas vezes assim você pode guardar na pasta, ou você tem um computador, o que você pode ter? No caso você, na hora de fazer desenhos, você precisa ter algumas inspirações. Mas só que qual é a questão? Existem dias que você não tem inspiração para fazer um desenho. Então, tá aí que você usa essa pasta. O que essa pasta vai ter? Nessa pasta, você vai ter referências. Você vai ter referências do que você quer fazer. Tem pessoas que já acompanham alguns
alguns desenhistas, tem pessoas que elas já acompanham alguns desenhistas, então ela já tem algumas referências. Referência ao que? Um artista, você já deve gostar de um tipo de artista, de um tipo de arte. Então, um dos lugares assim que eu oriento, tem um que primeiro eu vou dar esse, que eu gosto do Pinterest. Tem o Google também, mas é como eu vou o porquê que eu acho o Pinterest. Porque tem coisas que eu faço o seguinte: muitas vezes eu tô sem ideia, eu dou uma pesquisada, eu acho interessante que por mais que eu pesquise no Google, muitas vezes eu não consigo achar o que eu quero com a facilidade que eu tenho na questão do Google, quer dizer, do Pinterest. O Google, às vezes eu pesquiso, mas eu não acho. E por incrível que pareça, no Pinterest eu vejo que eu tenho mais facilidade de achar, se eu quiser uma ideia e tudo. Até porque lá também, se tem algum artista que você gosta, você também pode acompanhar, seguindo também o trabalho dele. Então por isso que eu acho muito bom a questão do trabalho de acompanhar as pesquisas pelo Pinterest. Então, se você precisa de uma referência de um artista, você procurando lá, você vai ver muita referência de trabalho de pessoas, porque eles colocam lá. Então a questão é que você sempre tem que guardar as referências. Guarde referência de trabalho de outras pessoas. Então, e treine. Você só vai conseguir fazer as coisas, o que eu pedi aqui, tudo que eu pedi, só se você treinar. Você tem que treinar, pôr a mão na massa, conseguir, porque é o importante. Se você não tiver experiência, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer os trabalhos que vêm adiante. Então é muito importante que você treine, venha fazer esses pequenos traços, com esse pequeno treino. Você tem que treinar. Treinando você vai conseguir fazer as coisas mais difíceis que vêm à frente. Porque, como eu falei, se você não souber o básico, não tem como você sair do iniciante a uma pessoa expert. Porque o expert, para ele ser o expert, ele teve que aprender o básico. Então, como eu falei, não adianta você de repente ter o dom de desenhar se você não treina. Se você não treina, porque de repente também você diz: é porque eu já sei isso, já sei aquilo, e você não treinar, saiba que aquela pessoa, se uma pessoa que não tem um dom, ela pegar e treinar, ela vai saber muito mais que você. Então também sempre aprenda uma coisa: você tem que sempre estar aberto a aprender mais, porque sempre tem alguém que tem algo novo a lhe ensinar, tá bom? Então essa que fica aqui a aula. Muito obrigado você que assistiu. Se você quiser também participar das próximas aulas, e o que eu vou fazer, o pedido que eu ia pedir para vocês no final, eu quero que vocês façam o seguinte: eu vou mandar, esse é um trabalhinho que eu quero para vocês. Com aquelas pequenas formas que fizemos aqui, eu quero que vocês consigam, com pequenas formas, fazer desenhos.